Hello, everybody! No vídeo de hoje eu vou te ensinar o tempo verbal mais importante da língua inglesa. Você sabe qual é? Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Present Perfect Simple. O Present Perfect Simple é aquele tempo verbal que quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, quando tu vai falar com uma pessoa de outro lugar, é aquilo que a gente, olha só, essa pessoa sabe conjugar esse verbo, nossa, ela realmente sabe inglês, sabe? Então assim, ó, esse tempo verbal, o Present Perfect, ele divide, então, em quem sabe inglês e quem faz de conta que sabe, tá, gente? Por mais que o seu objetivo não seja, né, a oralidade e sim a prática das provas de proficiência, é extremamente importante que você compreenda esse tipo de verbo, tá? Esse verbo, ele é multitarefas, digamos assim, tá? Ele, às vezes, ele funciona como presente, às vezes funciona como passado, e dependendo do contexto, ele muda completamente a tradução. Então, é bem importante que você fique aqui comigo e se atente a esse conteúdo que não dá para perder, hein, gente? Vamos lá? Então vamos lá, gente, dá uma olhada nesse presente perfeito aí que é assustador para muitas pessoas, mas a gente vai ver que não tem nada de assustador, tá? Ó, vamos começar então pelos usos do presente perfeito, tá? O primeiro uso do presente perfeito, então, é descrever uma ação ou estado que iniciou no passado e continua até hoje. Por exemplo, I have come to this supermarket since I moved here. O que isso quer dizer? Que quando eu me mudei para este lugar, eu comecei a frequentar este supermercado e eu continuo frequentando ele até hoje. Ou seja, isso começou lá no passado e vem se arrastando até o momento presente, tá? Então, esse é um dos usos do meu presente perfeito. Como é que eu traduzo, então, essa frase aqui? I have come to the supermarket since I moved here. Né? Eu vou ou eu venho a este supermercado desde que eu me mudei para cá, ok? Então, neste contexto, nesta frase, eu vou traduzir o have come, o presente perfeito, como presente mesmo. Eu venho a este supermercado, tá? Uso número 2. Descrever ações que acabaram de acontecer ou terminadas muito recentemente. Junto com o verbo, quando eu tenho essa ideia de acabou de acontecer, eu vou ter esse just, tá? Por exemplo, I have just arrived here. Esse just é aquele a recém. Eu a recém cheguei aqui. Então é uma ação que acabou de acontecer. Não, foi terminada ali muito recentemente o ato de chegar ali, tá? Então, I have just arrived. Apesar de eu ter essa palavrinha aí no meio, just, eu continuo tendo o present perfect ali, ó. Have arrived. Eu simplesmente coloquei uma palavra no meio, tá? Mas não deixa de ser present perfect por causa disso, tá? Então, como é que eu traduziria isso aqui? Eu a recém cheguei aqui, ou eu cheguei aqui recentemente, tá? Uso número 3. Descrever ações que ocorreram no passado e possuem efeito no presente. É um pouco parecido com aquela história do supermercado lá, tá? Mas assim, a questão é que ela se encerrou no passado, mas ela reflete em alguma coisa no presente. Por exemplo, I have lost my glasses. Now I can't watch TV. Então, eu perdi os meus óculos. Agora eu não consigo assistir televisão. Então, eu perdi os meus óculos, ó, I have lost. Eu vou traduzir aqui o presente perfeito como passado. Viram o porquê da confusão do present perfect? Às vezes a gente traduz como presente, às vezes como passado. Então, tudo depende da frase onde ele está inserido, ok? Então, ó, o fato de eu perder os meus óculos reflete, né? Tem um efeito agora no meu presente. Por causa disso, eu não consigo assistir televisão, tá? Quarto uso, então, que é bem comum, a gente fala bastante, utiliza bastante o present perfect nessas situações. Falar de experiências realizadas ou não realizadas em algum momento do passado sem tempo específico,
tá? Então, assim, ó, essa seria a diferença básica do por que eu uso o present perfect se eu poderia usar o simple past, o passado simples. Por quê? O passado simples eu vou usar apenas quando eu tiver tempo específico. Por exemplo, I traveled yesterday. Eu viajei ontem. Então, passado simples tem que ter um tempo específico. Ontem, semana passada, ano passado, 2 semanas atrás, tenho que ter o tempo específico. O present perfect eu utilizo quando eu estou falando de um passado, mas eu não sei quando ele aconteceu, ou também não importa, porque o que importa aqui é o que aconteceu e não quando, tá? Vejamos os exemplos aqui, ó. I have been to Paris. Eu fui ou eu estive em Paris. Quando que eu fui para Paris? Não importa. O importante é que eu já estive lá, eu tenho esta experiência na minha vida, tá? Então, por isso eu utilizei aqui o present perfect. Eu não poderia dizer assim, ó, I went to Paris. Eu fui a Paris. Daí eu vou pensar, foi a Paris quando, né? Eu tenho essa necessidade de saber quando. E quando eu uso o present perfect, não, eu não tenho essa necessidade. Eu tenho só que prestar atenção na experiência que foi me dita então. A outra experiência é I haven't eaten sushi. Eu não comi sushi. Nunca na minha vida eu tive essa experiência de comer sushi, tá? Então, para isso que eu utilizei o present perfect. I haven't eaten. Se eu disser I didn't eat sushi, eu não comi sushi, eu vou pensar quando? Na festa de aniversário? Na tua janta de ontem? Né? Quando que tu não comeu sushi? I haven't eaten me dá a ideia de experiência. Então, eu sei que aquela pessoa nunca na vida dela fez aquilo ali, ok? Então, vejamos aqui as conjugações, né? E como que a gente monta esse present perfect. Então, na sua forma afirmativa, como é que a gente faz aqui? Ó? A gente tem o have ou o has, mais o particípio do meu verbo. O que que isso quer dizer, o particípio do meu verbo? Se eu tiver um verbo que é regular, o particípio dele vai ser o ed. Por exemplo, work. Então, I work, presente. I worked, passado, eu trabalhei. I have worked. E o worked aqui, ele é o particípio que junto com o have, eu formei o present perfect, tá? E se esse verbo não for regular? Como é que eu sei qual é o particípio? Eu tenho que consultar a minha lista de verbos irregulares, que logo no próximo slide eu já vou compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia de como que ela funciona, tá? Então, a princípio, have, has, mais o particípio. Tá, e quando é que eu uso have e quando é que eu uso has? O has eu uso quando o meu sujeito for he, she or it. Não necessariamente tem que estar aquelas palavrinhas escritas ali. Por exemplo, he. He quer dizer ele. Se eu tiver um nome próprio, tipo Peter. Peter, eu sei na minha cabeça que Peter é Pedro, né? Pedro é ele, então eu vou usar o has, tá? Mesma coisa o she. Ah, eu tô falando de minha mãe. My mother é ela, she. Então eu vou usar o has para essa pessoa aí, ok? Então eu tenho que prestar atenção no sujeito para ver se é have ou has, e depois, junto com ele, eu tenho que colocar o particípio do meu verbo, que pode ser regular ou irregular. Vamos dar uma olhada então nessa lista. Essa lista, se você buscar no Google aí, gente, tá? Você pode procurar lista de verbos irregulares. Vão aparecer centenas de listas para vocês. Listas, assim, dos 20 verbos mais utilizados, lista de uns 100 verbos, lista de 600 verbos, tá? Mas não há necessidade de você querer decorar e saber esses verbos aí. Existem alguns que são mais corriqueiros, tá? Que aparecem mais em textos acadêmicos do que outros. Então, assim, não há necessidade, então, da gente sair gastando um tempo aí precioso querendo decorar esses verbos. Até porque, se a gente ficar na dúvida, a gente tem o dicionário, né, gente, para tirar essa dúvida da gente. Porque o dicionário, o que acontece? No dicionário não existem verbos conjugados. Então, eu posso procurar no dicionário ali o verbo be, e daí ele vai me dizer
do ladinho ali que o passado do verbo be é was e were, tá? Então, os dicionários bons vão aparecer ali entre parênteses logo em seguida do verbete ali mesmo, do be, ok? Então, vejamos. Eu fiz um recorte pequenininho aqui de uma lista de verbos irregulares. Então, o infinitivo, o que, que isso quer dizer? Infinitivo quer dizer que o verbo não está conjugado. Eu não posso dizer I be, porque não está conjugado o verbo, tá? Na segunda coluna, eu tenho o verbo passado, no passado. Tá? Então, o passado do verbo to be é was e were. O passado do verbo buy, que é comprar, é bought. O passado do verbo do é did, né, que é o verbo fazer, e o verbo ir, go, que é um verbo muito utilizado também, né? O passado é went, totalmente diferente, né, gente? Então, por isso que se eu vejo a palavra went, por exemplo, no meu dicionário, eu não tenho a mínima ideia do que seja, eu vou procurar no meu dicionário e vai estar lá escrito went, passado de go. Daí eu não sei o que é go. Aí eu vou lá, procuro o que é go e vejo que o go é ir. Mas o went é passado de ir, então é foi, fui, né? Depende do sujeito ali, tá? Mas o passado não importa aqui agora. O que importa para nós é o particípio, tá? Então, este particípio aqui que eu vou juntar com o meu have e o meu has para formar o present perfect, tá? Então, lembram do exemplo do eu estive em Paris, né? Eu fui a Paris. Então, eu usei o have, porque é eu, I have, e eu usei o particípio. I have been to Paris. Be é o verbo ser, o verbo estar. Então, o been ali seria o estado, estive, né? Então, I have been, eu estive em Paris, tá? O bota ali, olha só que interessante, gente. Às vezes o passado e o particípio é igual, que nem o bota aqui. Buy, bought, bought. Já o do e o go é diferente o passado do particípio. Então, até isso, gente, se vocês quiserem estudar os verbos irregulares, existem listas que dizem assim, ó, estes verbos possuem o passado e o particípio igual. Estes verbos possuem as três formas iguais. Este verbo aqui possui as três formas diferentes. Então, é uma maneira também que você pode ter para estudar os verbos irregulares. Separar eles por categorias, aqueles que são totalmente diferentes, aqueles que são todos iguais, aqueles que têm alguma coisa em comum, tá, gente? Então, fica a dica aí se você quiser estudar os verbos irregulares, ok? Bom, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. I have lived in Brazil for 10 years. Então, esse I have lived, se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu sei que have é ter. Então, eu vou dizer, eu tenho vivido, eu tenho morado no Brasil por 10 anos. Dá para traduzir assim? Olha, até dá, mas vai ser aquele português meio, aquela tradução meio truncada, assim, não é aquele bom português que eles pedem na hora da prova, tá? Então, eu vou traduzir como I have lived, como eu moro. Eu moro no Brasil há 10 anos, que é o nosso primeiro uso, lembram do present perfect? Eu comecei a morar no Brasil há 10 anos atrás e eu continuo até os dias de hoje. Então, uma ação que começou no passado e continua até o dia de hoje. Outro exemplo aqui com she. She has become a big fan of doramas. Então, has become, ela tem tornado-se. Fica bem estranho se a gente for traduzir assim, tá? Então, has become, become é o verbo tornar-se. Então, eu vou dizer ela tornar-se uma grande fã ou ela tornou-se? Ela tornou-se, ela se tornou uma grande fã de doramas, tá? Então, aqui neste caso, o has become, o present perfect, foi traduzido como passado, ok? Vejamos agora, então, como que a gente forma o negativo do present perfect. Nós já tínhamos visto que é o have, o has, mais o particípio. A única coisa que eu vou fazer na forma negativa é inserir o not aí no meio dos dois, tá? Então, se eu posso ter num texto, né? Provavelmente num texto eu vou ter dessa maneira: I have not done, she has not lived. Tá? Por quê? Porque em textos acadêmicos normalmente não se usa contração, tá? Mas aqui embaixo eu tô deixando aqui para você como que fica esse verbo contraído. Então, have mais not vira haven't. Has mais not vira
hasn't, ok? Então, aquele nt no final é o not, o não, ok? Vejamos aqui alguns exemplos da forma negativa. I haven't done my homework yet. Vamos traduzir ao pé da letra aí, não tenho feito o meu tema ainda. Estranho, não tenho feito, né? Lembram que a gente pode utilizar o present perfect para dizer uma ação que aconteceu no passado, mas que não tem tempo específico, que é o caso aqui. Eu não fiz o meu tema de casa ainda. Eu tenho essa palavra-chave aqui, ó, yet. Yet ainda, no final da frase, junto com o negativo, significa ainda, ok? Nos vídeos de conectores, nós vimos essa palavra yet no início da frase, tá? Querendo dizer contudo. E aqui o yet tá no final da minha frase com o negativo, querendo dizer ainda. Então, a mesma palavra em contextos diferentes podem significar coisas diferentes, tá? Então, aqui ficou, eu não fiz meu tema de casa ainda. Depois, she hasn't seen my new video. Ela não viu o meu vídeo novo. Quando que ela não viu? Não sei, não interessa. O que interessa é que ela ainda não assistiu o meu vídeo novo. Tá esperando o quê? Tem que ir lá assistir o vídeo novo do canal, né? Então, é isso que importa, a informação, não o quando que isso aconteceu, tá? Então, ela não viu meu vídeo novo. A forma interrogativa. O que a gente faz aqui com o present perfect? A gente inverte. A gente passa esse have, que estava depois do I ali, né? I have been to Paris. Esse have eu passo para frente do sujeito, tá? Olhem ali, então. Eu vou começar a minha pergunta com have ou has, depois eu vou ter o sujeito e depois eu vou ter o particípio. Por exemplo, have you done the dishes? Você lavou a louça? Aqui, além do present perfect, nós temos uma expressão, to do the dishes. To do the dishes, se nós formos traduzir ao pé da letra, ficaria fazer os pratos. Fazer os pratos, na verdade, é lavar a louça. É uma expressão idiomática aí da língua inglesa, tá? Então, have you done the dishes? Você lavou a louça? Ok? Vejamos mais um aqui, ó. Has he traveled by 2, 3 milhas? Nesse período aí tá complicado, né, gente? Já diria que essa resposta seria não. Então, ele viajou pela 2, 3 milhas? Quando que ele viajou? Não sabemos. E eu já vou dizer que no, he hasn't, né? He hasn't traveled. Ele não viajou, com certeza. Tá? Então, aqui, ó. Has, por quê? Porque é he, ele. Então, ao pensar se eu uso have ou has, eu escolho o has, né? Porque é he, she, it. Traveled, travel é um verbo regular. Eu coloquei o ed no finalzinho ali para transformar para particípio. E o sujeito está ali no meio, ok? Então, gente, olha só. Tem essa prova aqui, UFN, de agosto de 2023. Ela é super recente, tá? Super fresquinha aí, saiu do forno agora há pouquinho. Então, nesta prova, o que aparece? Tem trechos, estão vendo? Na verdade, 3 trechos. 3 trechos que contêm o present perfect e depois nós temos uma pergunta sobre esse present perfect nessa prova de proficiência, tá? É uma prova de proficiência com uma questão que parece de interpretação de texto, mas nada mais é do que uma questão gramatical, tá? Transformada aí. Então, o que nós temos ali? Ó? Analise o tempo presente perfeito nos excertos a seguir. Vamos ler o primeiro excerto aqui, ó. Recently, unifying Asian Americans has been valuable in highlighting the racism that Asian Americans experience in the United States. Linha 2, né? Foi pego da linha 2 do texto. Segundo trecho. Thus, certain fellowships, grant funding and educational opportunities, entre outras coisas ali, are usually not extended to Asian American ethnic subgroups that have been historically marginalized in STEM, que foi retirado então da linha 3. Terceiro e último excerto então, galera.
To this day, the model minority myth has not only driven a wedge between Asian Americans and other minorities, but has also obscured the discrimination various Asian American ethnic subgroups face and silenced their lived experiences. Retirado então da linha 6 do mesmo texto. E o que a questão me pede aqui? O uso desse tempo verbal se justifica porque a crítica dos autores, então nós temos as opções aqui. A crítica dos autores neste texto é uma constatação recente, nunca antes publicada em uma revista acadêmica. B. Se concentra em situações que ocorreram nos Estados Unidos até a década passada. C. Diz respeito a fatos que ainda acontecem nos Estados Unidos. D. Se volta para ações que acontecerão futuramente. E E. Refere-se a uma experiência pessoal. Bom, eu já estudei para minha prova de proficiência, né? Eu fui lá fazer no dia da prova, né? Já sabia tudo de tempos verbais. Nada disso era novidade. Então eu sei que present perfect, a gente viu aqueles 4 usos ali. Vamos já descartar a letra D, né, gente? Se volta para ações que acontecerão futuramente. A gente não viu que o present, a gente viu, na verdade, né, que o present perfect não tem nada a ver com futuro. Ele pode ser interpretado como presente ou como passado, mas futuro não tem nada a ver. E então a letra D foi descartada. Letra E refere-se a uma experiência pessoal. A gente viu que a gente pode falar sobre experiência, né, utilizando o present perfect. Mas aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. O modelo, né, the model minority myth, o mito de minoridade, o modelo de mito de minoridade has not only driven a wedge. Aqui não está falando da experiência de nada, né? Has also obscured the discrimination, também obscureceu a discriminação. Depois aqui, esses subgrupos étnicos, né, têm sido historicamente marginalizados. Isso não é uma experiência em si, né? Vamos lá na letra A. É uma constatação recente, nunca antes publicada em uma revista acadêmica. Aqui eu acredito que eles colocaram essa história de recente. Por quê? Porque o present perfect, lembra, ele junto com o just me dá a ideia de que a recém aconteceu alguma coisa. Mas não é o caso ali, não tem just em nenhum dos casos ali de present perfect. Então também a gente corta. Vamos ficar então entre a B e a C. A B, vamos ver, se concentra em situações que ocorreram nos Estados Unidos até a década passada. Quer dizer que isso não está mais acontecendo? Eles não têm mais sofrido, não estão sendo mais marginalizados? Esse recently unifying Asian Americans has been valuable in highlighting the racism that Asian Americans experience in the United States. Então, que eles recentemente unificar esses americanos asiáticos aí, né, tem sido valoroso em destacar o racismo que eles estão experienciando nos Estados Unidos. Então, esse experience está no presente, eles continuam sofrendo esse racismo. Então, não é uma coisa que aconteceu na década passada. E aqui também, ó, está falando ali que todas essas coisas aqui, né, ou essas oportunidades educacionais, esse fundo e essas parcerias, geralmente não são estendidos a esses grupos que têm sido historicamente marginalizados, tá? Então, eles têm sido marginalizados, quer dizer que eles foram no passado e continuam sendo hoje em dia. Então, não é uma coisa que aconteceu até a década passada, e sim é uma coisa que diz respeito a fatos que ainda acontecem nos Estados Unidos. Tudo isso, todos os casos de present perfect que foram mencionados naqueles trechos, eles estão falando de alguma coisa que começou no passado e continua até os dias de hoje. Então, vejam, o meu estudo de tempos verbais me permitiu que eu eliminasse uma resposta, pelo menos de cara, assim, né? Não tem nada a ver com o futuro. Aí depois, analisando, né, friamente cada uma das opções, a gente vai descartando uma por uma também. Por exemplo, aquela é uma constatação recente, nunca antes publicada, tem a ver ali com o just, que não estava ali.
Outra coisa também pode ser que esse recently unifying, aqui a palavra recentemente, a pessoa possa se confundir. Mas o que foi feito recentemente? Essa unificação, né? Não a constatação recente, foi simplesmente unificado esses subgrupos aí, né? Então a gente vai indo um por um. O nosso estudo prévio da prova nos dá a oportunidade de eliminar uma, duas, três, às vezes questões, opções da minha prova, né, da minha questão, e daí eu tenho que focar apenas em duas ou três, às vezes, para que eu possa chegar na resposta correta, certo? Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo deste canal, né, sobre o Present Perfect, que eu espero que agora você já entenda para que se usa esse Present Perfect, por que a gente diz, então, que uma pessoa que sabe utilizar o Present Perfect, ela sabe inglês? Porque tem muitas variantes aí. Então, eu posso utilizar para presente, para passado, para coisas que recém aconteceram, para experiências. Então, é muito vasto, né? Então, se eu tenho um conhecimento aprofundado desse tempo verbal e eu sei utilizá-lo corretamente, uau, meu inglês, então, ó, tá de parabéns, tá, gente? Então, assim, ó, espero que você tenha curtido este conteúdo, né, que é extremamente importante. Se você curtiu, deixe o seu like aqui e compartilhe também. Não fique com essa informação valiosa só para você, não, hein, gente? Vamos compartilhar este vídeo para mais pessoas saberem, então, sobre esse Present Perfect, ok? Então, te espero no próximo vídeo. Bye, bye!